aqui é Henrique Portela. Hoje o assunto é Data Analytics para o setor bancário. Alguns institutos de pesquisa falam que Data Analytics em torno do ano de 2020 movimenta algo em torno de 200 bilhões de reais no mundo e até o final da década vai chegar a 600 bilhões, quer dizer, um mercado em crescimento, produtos e serviços na área de Data Analytics estão sendo consumidos como nunca pelas empresas no mundo todo, e o setor financeiro é um dos maiores demandadores de produtos de Data Analytics, até por esse motivo tem algumas das melhores equipes. Alguns bancos têm equipes de Data Analytics maior do que muita empresa grande de tecnologia. Porém, uma pesquisa da McKinsey, recente, pós-Covid, final de 2021, cita que, apesar dos grandes bancos terem um domínio de uma parte importante da vida dos seus clientes, a movimentação financeira, com dados muito ricos, apenas 7% dos bancos conseguem garantir o bom uso dos seus ativos de dados para tomada de decisão junto aos seus clientes. Todo mundo é cliente de algum banco e percebe quando o banco acaba não casando muito bem os melhores produtos que eles têm com a nossa necessidade em cada momento, né? Isso é um grande desafio. Pois bem, o mercado financeiro vem passando por grandes mudanças e nós poderíamos aqui falar em 3 grandes pilares de mudança, né? No primeiro, nós temos a mudança do consumidor. O consumidor cada vez quer ser tratado de forma mais individualizada, ele tem acesso à informação cada vez com mais velocidade e ele precisa ter um olhar muito atento sobre as suas necessidades, ele está cada vez mais exigente. Além da mudança que o período da Covid gerou, que foi transformar a forma como as pessoas lidam com o físico, né? As pessoas passaram a aceitar muito mais o virtual, gerando grandes mudanças. O segundo pilar que afeta muito a indústria bancária e não é diferente com outras indústrias é a tecnologia. A gente está falando de 5G, a gente está falando de dados em tempo real, a gente está falando de metaverso, uma série de novas tecnologias que chegam para mudar a forma como o mundo se relaciona e, por consequência, os negócios. E tem um terceiro pilar muito importante, especificamente no Brasil, que é uma atuação cada vez mais intensa do Bacen, do Banco Central, em geração de inovação. Primeiro foi o Pix, depois foi o Open Bank, que virou Open Finance, novas instituições financeiras sendo autorizadas a operar cada vez com mais produtos. Toda essa mudança, né, nesses 3 pilares fazem com que os bancos se sintam pressionados e precisem gerar resultados diferentes para os seus clientes. E aí que Data Analytics entra com muita intensidade. Percebam bem que mesmo os bancos usando Data Analytics com muita profundidade, a maioria deles ainda usa Data Analytics como uma função de suporte. O que eu estou querendo falar aqui com suporte, gente? Um banco, a gente pode dizer que ele precisa, numa super simplificação, criar produtos, vender esses produtos, operar esses produtos e garantir o risco ligado a esses produtos, né? Esse é o grande core de um negócio bancário. Em cada uma dessas etapas, eu preciso fazer algumas coisas, por exemplo, vender os produtos. E Data Analytics podem entrar como um suporte. Eu vou ter um dashboard que mostra se eu estou vendendo bem os produtos. Eu preciso monitorar o risco e, novamente, eu posso entrar com Data Analytics, com algoritmos e com dashboards que me ajudem e relatórios que me ajudem a monitorar esse risco. Mas quando a gente fala de Data Analytics mudando o mundo, a gente fala que uma Uber só existe porque as pessoas passaram a ter o seu dado de localização em tempo real à disposição. Então a estratégia da Uber foi construída em cima do dado. O Airbnb só existe porque as pessoas passaram a ter possibilidade de carregar muito facilmente fotos dos seus imóveis, dados dos seus imóveis e tomar decisão com muita velocidade. A partir desses dados disponíveis foi criada a estratégia do Airbnb.
Então, quando a gente fala que uma área de Data e Analytics num banco precisa migrar de suporte para habilitadora, nós estamos falando de projetos que olhem o dado como centro. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu, quando estou olhando para que clientes que eu vou fornecer crédito, eu posso olhar a movimentação dele dentro do meu banco, mas eu também posso centrar minha estratégia em conhecer o Pocket Share. E essa estratégia não existiria se eu não tivesse dados, ela está baseada no dado. O dado, Data e Analytics estão entrando como habilitadores dessa possibilidade de estratégia. Se eu falo em fraude, sim, eu posso analisar, ter algoritmos que evitam que uma fraude seja cometida, mas quando eu começo a falar em analisar a causa raiz de fraudes, é um projeto que é baseado em dados. Eu consegui juntar dados de todos os lados e entender as causas raízes para que aquele tipo de fraude nem chegue a bater na minha porta para que eu tente evitar ela. Quando estamos falando de algoritmos inteligentes que ajustam a necessidade dos clientes aos nossos produtos, ou os nossos produtos à necessidade dos clientes, ou melhor ainda, a oferta que nós fazemos dos nossos produtos a necessidade deles, nós estamos falando de estratégias que só podem existir baseadas em dados. Então, existe uma série de projetos, uma série de estratégias que um banco pode adotar a partir de dados. E essas estratégias que dependem de uma área de Data e Analytics, seja onde ela esteja situada dentro de um banco, uma área de Data e Analytics que seja estratégica e não de suporte. Para que um banco crie essa possibilidade de uma área de Data e Analytics estratégica, focada em projetos estratégicos, nós temos algumas recomendações, 4 recomendações básicas. Primeira, tenha uma estratégia para Data e Analytics. Se você quer uma área de Data e Analytics estratégica, ela não pode ir ao longo do tempo sendo mudada e modificada gradualmente. Ela precisa de uma estratégia de como ela vai atender, que papéis ela vai ter, que metodologias ela vai usar, que tipo de projeto ela vai se envolver, como é que ela vai ajudar as pessoas a tomarem decisão. Crie uma estratégia para a sua área de Data e Analytics. Se não tem uma, é preciso que tenha. Segundo ponto, não faça o que estão pedindo. A área de Data e Analytics não deveria levantar requisitos. Ela deveria construir soluções junto com as áreas. Se nós falarmos do mercado de construção, o cliente não fala direto com o engenheiro. Nós temos um arquiteto no meio que ajuda a identificar o que o cliente precisa, não o que ele pensa que precisa num primeiro momento. Ele não pergunta que largura vão ser as paredes, ele não pergunta que tipo de piso nós vamos colocar. Primeiro ele entende quais são as características do cliente dele, o que ele valoriza. Ele tem filhos, ele tem pets, ele gosta de fazer churrasco, ele gosta de leitura, de som, e a partir disso ele propõe soluções. Então, uma área de Data e Analytics, ela não deve ser uma levantadora de requisitos. Ela deve construir esses requisitos junto, ajudando o cliente interno a entender o que ele precisa. Então, pare de levantar requisitos, tenha uma metodologia para ajudar os clientes internos a construir suas soluções. Terceiro item, ajude as pessoas que tomam decisão, qualifique essas pessoas. Estou falando aqui de alfabetização de dados. Não adianta nada termos uma parafernália tecnológica se as pessoas não sabem se comunicar através de dados dentro da organização. Por mais nobre que seja uma equipe, por mais estudada que ela seja, lembre que há 10 anos atrás não era importante tomar decisão baseada em dados. Então nós temos muitas pessoas em todas as fileiras, em todas as empresas do mundo todo, que não necessariamente são alfabetizadas em dados. Invista nas pessoas. E por final, pense numa tecnologia que dê vazão a tudo isso. Não adianta a gente ter uma estratégia de Data e Analytics, criar projetos interessantes para a organização, focados na tomada de decisão, capacitar as pessoas para a tomada de decisão, se não houver tecnologia que dê suporte a isso.
Então pense em tecnologias que possam levar desde o dado das suas origens, passando por uma arquitetura de dados que sejam governados, que cheguem até sistemas para construção de dashboard, para self-service analytics, para a ciência de dados, inteligência artificial, sirva a todas essas equipes para que consiga levar uma inteligência até o final, de preferência com a capacidade de, ao final, disparar ações, inclusive automatizadas. Então era isso. Nosso objetivo aqui era conceituar as mudanças que o setor bancário vem passando por sugestões, 4 sugestões práticas de como encaminhar boas soluções de Data e Analytics na sua organização financeira. Espero que tenha gostado. Nosso objetivo é mudar o mundo com dados. Convidamos você a vir mudar o mundo com dados conosco. Vamos nessa? Nós postamos lá no nosso blog um artigo sobre esse assunto de Data e Analytics para o setor bancário. Vai ser muito interessante se você puder ler, compartilhar, fazer seus comentários. Enfim, nós gostamos aqui de mudar o mundo com dados. Vem mudar o mundo com dados junto conosco. Um abraço.